bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria se Jesus voltasse agora. E nós pudéssemos estar na presença dele para sempre, andando nas ruas de ouro e de cristal. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ruas de ouro e de cristal, muros de jaspe, com corpos glorificados, na sala do trono. Como dizia o poeta, olhar nos olhos de Jesus e ver os olhos do Mestre e saber que não há mais possibilidade alguma de pecar, de que não há dor e de que não há tristeza e de que dos nossos olhos todas as lágrimas Ele enxugará. Você acredita nisso? Essa é a bendita esperança. Esta é a esperança do Evangelho, de um dia nós estarmos com Ele. E a gente, às vezes, nos envolvemos com tantas coisas aqui e corremos atrás do dólar e de tantas outras coisas. O que é lícito, Deus proporciona esse tempo, essa graça, essa bênção de que nós tenhamos o nosso trabalho, nossa família, que aqui galguemos bens materiais, mas nada disso se compara à bendita promessa, palavras de Jesus em João capítulo 14, quando ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aí Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez para vós. Esta é a bendita esperança. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. E quando nós chegarmos lá naquele dia, naquele evento tão especial, veremos todos os nossos irmãos que nós nem conhecemos, de outras tribos, raças, povos, línguas e nações. Quem dera o pastor Bradley também verá alguns daqueles que ele ganhou no campo missionário. E eu imagino o bendito encontro dessas almas. Abraçando os missionários, aqueles que pregaram e dizendo: obrigado. Obrigado por pregar a verdade, obrigado por mostrar o Evangelho, obrigado por se desprender e fazer a obra para que eu pudesse estar aqui hoje junto com você. Que bom seria. Deus abençoe nosso querido irmão e a todos nós que aqui estamos. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para, nesta manhã, lermos um texto que está no livro do Êxodo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 32, versículos 19 a 24. E nesta manhã eu quero falar sobre o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Esta palavra, ela ardeu no meu coração durante toda esta semana e eu tentei preparar outro sermão para pregar aqui nesta manhã. Busquei outros assuntos, mas até dormindo esta palavra queimava em meu coração. Então eu creio que nesta manhã Deus, Ele tem preparado uma manhã de segundas oportunidades. Eu vou repetir aqui, nesta manhã, Deus tem preparado uma manhã de segundas oportunidades. Então nós vamos ler Êxodo capítulo 32, dos versículos 19 ao versículo 24.
Diz o seguinte a palavra de Deus. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vamos orar nesta manhã? Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E pedimos mais uma vez a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós, para que venhamos entender a tua palavra e que sejamos edificados como corpo. Em nome de Jesus oramos e todos dizem amém. Amém. Queridos, todos nós em nossa caminhada cristã já sentimos a necessidade de recomeçar. Eu não conheço nenhum cristão que nunca tenha, durante a sua trajetória cristã, se aproximado de Deus, pedindo a Deus um recomeço, renovando sua aliança com Deus, recomeçando. Eu vou até usar uma expressão aqui que talvez não seja tão, que não deveria ser usada, mas um cristão que aceita Jesus de novo, você me entende, né? Aquele momento em que a gente levanta a mão de novo e diz assim: Jesus, vamos passar uma borracha em todos esses anos que se passaram e vamos começar novamente, vamos dar as mãos, vamos seguir novamente juntos. Nós não precisamos aqui provar de maneira nenhuma, porque está claro que o Deus a quem nós servimos é um Deus de segundas oportunidades, é um Deus de segundas chances. Temos na Bíblia a história de vários homens que sentiram a necessidade de parar, analisar e recomeçar a sua caminhada com Deus. Temos no Antigo Testamento a história do Sansão, temos a história de Davi. No Novo Testamento temos o exemplo do próprio Pedro, que depois de negar a Jesus, recomeçou novamente sua caminhada com Cristo. O texto de Êxodo, capítulo 32, que é o texto que nós lemos, narra um episódio em que Moisés, após passar 40 dias no cume do monte, recebendo orientações de Deus, e ao ver que o povo havia criado para si um bezerro de ouro e havia adorado aquele bezerro, ele quebra as tábuas da lei que Deus lhe havia dado. Deus havia descido no cume do monte com o propósito de revelar-se ao seu povo e com o propósito de que o povo visse a amizade que Deus tinha com Moisés e que o povo temesse a Moisés. A Bíblia diz que Deus, quando desce no cume do monte, Deus desce com buzina, Deus desce com sonido, com alarido, o monte treme, havia fumaça, havia fogo, um espetáculo quando Deus desce no Monte Sinai. E Deus disse ao povo que ninguém poderia subir ao monte, ninguém poderia tocar no monte, nem homens, nem animais, porque se tocassem no monte, morreriam fulminados pela glória de Deus.
E o texto de Êxodo diz que uma nuvem espessa cobria o monte, e da nuvem Deus falou a Moisés e convidou a Moisés para entrar na nuvem onde Deus estava. É pouca intimidade com Deus? Não, né? Deus disse: Moisés, vem, e Moisés subiu até onde Deus estava, e o povo ficou embaixo olhando aquela cena, e Moisés desapareceu dos olhos do povo por 40 dias na presença de Deus. A intimidade com Deus era tão grande, era tão profunda. Eu não sei se Moisés ele comeu, ou se ele bebeu, ou se ele ficou sem comer, ou ficou sem beber, mas ficou 40 dias na presença de Deus, recebendo instruções de Deus para o povo. E quando esse período de 40 dias ele acaba, Moisés desce do monte com 2 tábuas de pedra. É meio paradoxal, né? Tábua normalmente é de madeira, mas a Bíblia diz que as tábuas que Moisés desce eram tábuas de pedra, que o próprio Deus havia lavrado, Deus havia cortado aquelas pedras, e o próprio dedo de Deus havia escrito naquelas tábuas, por dentro e por fora. Naquelas tábuas havia a lei de Deus para o povo, os 10 mandamentos, as palavras de Deus. Imagine o valor daquelas tábuas. Imagine se você tivesse a oportunidade de carregar tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus. Você desceria daquele monte com todo o cuidado para não tropeçar, para não derrubar, porque havia um valor imenso naquilo que você estava carregando. Imagine o valor arqueológico daquelas tábuas. Se nós hoje tivéssemos aquelas tábuas em um museu, todos nós iríamos fazer um esforço a ir àquele museu para ver as tábuas em que o dedo de Deus escreveu. Enquanto Moisés estava no cume do monte, algo aconteceu no arraial de Israel. Porque Moisés passou 40 dias no cume do monte, e o povo ficou preocupado, ele pensava que Moisés não voltaria mais, e eles chegaram para Arão, que era o responsável pelo povo na ausência de Moisés, e disseram: este Moisés tarda. Fazem 40 dias que Moisés subiu ao monte, não dá notícia, não manda e-mail, não posta no Facebook, não manda uma mensagem no WhatsApp, ninguém sabe onde é que ele está. Então vamos fazer o seguinte: façamos deuses para nós, e vamos adorar esses deuses, vamos dizer que esses deuses foram os deuses que nos tiraram do Egito, porque ninguém sabe do paradeiro de Moisés. E Arão, como era um líder frouxo nessa época, seguiu a orientação do povo e disse ao povo: tirem os brincos e os anéis e as argolas. E o povo tirou todos aqueles pendentes de ouro, e Arão fabricou um bezerro de ouro e disse ao povo: está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. E o texto de Êxodo 32 diz que o povo fez festa, e eles adoraram aquele bezerro, e eles dançaram ao redor do bezerro, acenderam fogo ao redor do bezerro, e Deus, no cume do monte, diz a Moisés: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu, e eu vou matar este povo, eu vou destruir este povo, e de você, Moisés, eu vou suscitar uma nova descendência. E Moisés se coloca no meio daquela situação e diz: Deus, pelo amor do Senhor, não é? Pelo amor de Deus, o Senhor não faça isso, não é? Que dirão os egípcios, se o Senhor agora matar esse povo aqui, que o Senhor tirou o povo do Egito somente para matá-los? Como é que vai ficar a tua imagem? Como é que vai ficar a tua fama? Como ficará o teu nome? Tenha misericórdia deste povo, risca o meu nome, se for possível, do teu livro, para que este povo continue sendo teu povo, não nos abandone. Aquela oração de intercessão que todos nós conhecemos. Mas mesmo assim, quando Moisés desce do monte, ele vê aquela cena, o texto diz que ele pega as tábuas que Deus havia escrito e ele quebra as tábuas no chão. A ira no coração de Moisés era tão grande pela idolatria do povo, que ele quebrou as tábuas de Deus.
Capítulo 33, Deus diz que não vai mais no meio do povo, porque o povo era um povo hostil, era um povo teimoso, que Deus ia matar o povo. Moisés intercede a Deus e diz, não, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desta terra. E aí no capítulo 34 do livro de Êxodo, Deus resolve dar uma segunda oportunidade a Moisés e ao povo. Diz o texto, em Êxodo capítulo 34, que Deus convida Moisés novamente ao cume do monte. E como eu falei nesta manhã, eu quero falar sobre o Deus da segunda chance. E eu quero começar dizendo aqui nesta manhã que o Deus da segunda chance, ele exige o reconhecimento do erro. Observe o que diz Êxodo capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Deus diz a Moisés, eu vou dar uma segunda oportunidade para você e para o povo, mas eu quero deixar bem claro, Moisés, para você, que essas primeiras tábuas que quebraram-se foi você que quebrou. As tábuas que tu quebrastes. Deus poderia muito bem ter dito a Moisés, lavra outras pedras, sobe ao monte, eu vou escrever nelas novamente, mas Deus dá uma ênfase aqui. É como se Deus estivesse chamando Moisés ao reconhecimento do erro. As tábuas que tu, Moisés, quebrastes. O Deus da segunda chance é o Deus que exige o reconhecimento do erro. E alguém pode dizer, pastor, reconhecer o erro é óbvio. É claro que para recomeçar com Deus, temos que reconhecer o erro. Parece óbvio e parece fácil na teoria, mas na prática não é tão fácil assim. Reconhecer o erro foi um dos primeiros testes que Deus colocou o homem sobre, e o homem falhou nesse teste. Em Gênesis capítulo 3, quando a mulher come do fruto e dá para Adão comer do fruto, e Deus chega no jardim do Éden, porque Deus ia todas as tardes conversar com o primeiro casal, e Deus chega no jardim do Éden, e é paradoxal, porque Deus é onipresente e é onisciente, Deus sabe todas as coisas, e Deus começa a conversa de Gênesis 3 com Adão e Eva, dizendo, Adão, onde estás? É como se Deus não soubesse onde Adão estava, Deus sabia onde Adão estava, e Adão diz assim, Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. E aí Deus diz, quem foi que disse a você que você está nu? Por acaso você comeu do fruto proibido que eu disse que você não deveria comer? E aí estava a oportunidade de Adão reconhecer o seu erro diante de Deus e dizer, Senhor, eu comi, eu pisei na bola, eu realmente chutei o pau da barraca, eu dei ouvido à mulher, o senhor sabe, essa mulher fica aí conversando com esses animais, eu nunca conversei com animal nenhum, mas a mulher inventou de conversar com a serpente foi lá, colocou a abobrinha na cabeça dela, ela comeu do fruto, me deu comer, a gente pecou, pronto. Era a oportunidade que Adão tinha. Mas Adão, ele diz o seguinte para Deus, quando Deus faz a pergunta, Adão diz, Senhor, a mulher que tu me destes, que eu não pedi, vamos deixar isso bem claro aqui, que eu não pedi, eu não orei, não intercedi, não fiz campanha para sair da solteirice, não fiz isso. O Senhor um dia acordou e teve a ideia de me dar a mulher. Então a mulher que o Senhor me deu, que eu não pedi, ela comeu do fruto e me deu, e aí eu comi também. Então ele transfere a responsabilidade da culpa para a mulher. Chega na hora da mulher, e Deus vai até a mulher e diz assim, Eva, o que passou? E a mulher, ela faz um pouco melhor do que Adão. Porque a mulher confessa que comeu do fruto. Mas antes de confessar, ela transfere a culpa para a serpente. Ela diz, olha, Senhor, eu estava no jardim, e a serpente, que o Senhor sabe que é um animal sagaz, veio, conversou comigo, e eu fico lendo esse texto, eu fico imaginando, porque se fosse eu, né,
andando no zoológico de Dallas, supomos assim, né? E a gente vai ver as serpentes lá, e de repente uma serpente começa a falar comigo, eu não ficaria para bater papo, nem com serpente, nem com macaco, nem com elefante, nem com leão. Eu vazava, varado dali. Mas Eva achou interessante conversar com a serpente. Ela achou algo legal. Vamos? Não. A serpente, Eva, ela, opa, tudo bem? Nossa, eu estava com a vontade de conversar hoje, você nem imagina como eu estava com a vontade de soltar. Adão saiu aí para nomear os bichos, foi trabalhar e me deixou aqui sozinho em casa, eu com a conversa aqui, vamos bater um papo. Bateu o papo com a serpente. Ela disse para a serpente, disse para Deus, a serpente veio, colocou coisa na minha cabeça e eu comi do fruto. Então ela confessa que comeu, ela reconhece a culpa, mas ela como que justifica por que ela fez. É como se ela estivesse dizendo para Deus, eu fiz, eu sei que eu fiz, mas não foi totalmente minha culpa. E aí ela transfere a culpa para a serpente, e Deus, quando chega na serpente, não dá espaço para a serpente se justificar. Deus já vai condenando logo, dizendo, você está amaldiçoada. O Deus da segunda chance, ele exige o reconhecimento do erro, e é o reconhecimento sem justificativas. Porque quando eu reconheço o meu erro diante de Deus, e quando depois de eu reconhecer o meu erro, eu coloco a palavrinha mais, eu estou justificando a Deus o porquê que eu pequei, o porquê que eu transgredi. Eu não estou assumindo a culpa do meu erro. Eu não estou assumindo a responsabilidade pelos meus atos. E o Deus da segunda chance é o Deus que exige o reconhecimento de nossa responsabilidade e culpabilidade. Deus diz a Moisés, as tábuas que tu quebrastes. Que fique bem claro que foi você quem quebrou as tábuas. Em segundo lugar, o Deus da segunda chance, ele nos alerta sobre as consequências do erro. Ele exige o reconhecimento do erro e ele nos alerta sobre as consequências do erro. Olha só o que Deus diz a Moisés aqui em Êxodo 34, versículo 2. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Deus está dizendo para Moisés o seguinte, você subiu o monte pela primeira vez. Irmãos, subir o monte Sinai não é uma tarefa fácil. Os irmãos que já foram e que voltam para contar, dizem que leva 3 a 4 horas para você subir o monte Sinai. É muito alto. E hoje em dia, eles fizeram os lugares para que os turistas pudessem parar e descansar. Na época de Moisés não tinha turismo no monte Sinai. Era uma subida só. Era botar a primeira e subir a ladeira, não tinha? Então imagine o trabalho que deu para Moisés subir o monte. Agora Deus diz, você vai ter que subir o monte de novo. Você vai subir 2 vezes. E na primeira vez Moisés só desceu com as pedras, porque as pedras estavam prontinhas lá. Da segunda vez Deus diz, você vai lavrar novas pedras e você vai subir com as pedras. E vai passar mais 40 dias no cume do monte comigo, ouvindo as mesmas coisas que eu disse da primeira vez. E depois você desce com as pedras de novo. São as consequências dos nossos erros. Da primeira vez, Moisés desce com as pedras, sobe sem elas. Da segunda vez, Moisés lavra as 2 pedras, sobe com elas. Passa mais 40 dias ouvindo as mesmas coisas, Deus repete o mesmo processo e ele tem que voltar com as pedras novamente. Deus está nos alertando sobre as consequências dos nossos erros. Deus é tão bom que nos permite plantar a semente que nós queremos. Mas Deus é tão justo que só permite que a gente
colha aquilo que a gente plantou. Deus é bom e você pode plantar na vida a semente que você quiser. Mas existe uma lei chamada lei da semeadura que diz que aquilo que eu planto, eu vou colher. E a Bíblia está repleta de passagens que nos alerta sobre as consequências de nossas decisões. As consequências de nosso pecado. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu quero que vocês entendam. Deus, Ele é amor. Deus não ama. João diz que Deus, Ele é o amor. Deus é amor. Ele não somente ama, mas Ele é o próprio amor. Mas em teologia nós estudamos e aprendemos que os atributos de Deus, eles estão no mesmo nível. O que significa dizer que do tamanho que é o amor de Deus, também é a sua justiça. O amor de Deus não excede a sua justiça, a sua bondade não excede a sua justiça. Deus, Ele tem os seus atributos no mesmo nível. E a Bíblia sempre nos orienta sobre as consequências de nossas atitudes. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências daquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Temos um exemplo muito claro no Antigo Testamento, e todos vocês conhecem, que é o exemplo de Davi, que recebeu um dos títulos que eu queria ter no meu resumê. O homem segundo o coração de Deus. Lindo esse título, não é? Maravilhoso. Saul havia caído, não prestava mais para reinar. Deus levantou Samuel e disse: eu já tenho escolhido para mim um homem que vai reinar em Israel. Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, viu aquele monte de filho bonito, alto, forte, assim como eu. Homens de guerra. Viu o primeiro e disse: está certamente perante o Senhor o seu ungido. Foi derramar o azeite sobre ele. Deus disse: pode parar, não derrama, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o que está por fora, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Passaram-se todos os filhos, até que por último chegou o jovenzinho ruivo, franzino, de aspecto gentil, por nome de Davi. E Deus disse: unge, porque este é o homem segundo o meu coração. Davi, o grande guerreiro, o homem que reunia na sua alma duas características paradoxais. Davi tinha o coração de um poeta e um espírito de um assassino. Olha só, porque ele matou muita gente. Matou tanta gente que ele disse: eu quero construir a casa de Deus. Deus disse: você não, porque suas mãos estão cheias de sangue. Mas era o homem que, quando sentava e dedilhava sua harpa, compunha belíssimas canções para Deus. Um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que ele dizia ao Senhor: Senhor, subirei eu agora contra os filisteus? E o Senhor dizia: sobe, e ele subia. Um homem que dizia para Deus: o Senhor me dará nas mãos dos meus inimigos, e o Senhor respondia e dizia: te darei nas tuas mãos os teus inimigos. Um homem que tinha intimidade com Deus, amizade com Deus, comunhão com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Um dia, diz a Bíblia, que Israel estava guerreando, e Davi ficou no palácio fazendo não sei o que. Ele estava com dor de cabeça, cansado, comeu algo que não fez bem, não foi para a guerra, mandou o exército e ficou no palácio. Andando para lá e para cá, Davi olhou pela janela e viu uma mulher que se banhava. O nome da mulher era Batseba. E ali Davi desejou aquela mulher. O problema é que aquela mulher era casada. Ela tinha um dono, ela tinha um marido. E pior de tudo, o marido de Batseba estava na guerra. Então Davi diz assim: quem é aquela mulher? E os servos dizem: é Batseba, esposa de Urias, o heteu. E Davi chama Batseba. Batseba se apresenta, porque Batseba não tinha escolha.
O rei chamava, você tinha que se apresentar. Davi deita-se com Batseba e faz todo aquele plano maquiavélico para tentar matar Urias, seu amigo. Chega para Joabe, que era o general do exército, e diz: bota Urias no pelotão de frente do exército, e quando os inimigos vierem contra ele, deixa que ele morra, porque a espada ela corta onde ela quer cortar. Dá esta carta nas mãos de Urias, para que o próprio Urias leve a sua sentença até o comandante do exército. E Urias leva fielmente, sem abrir a carta, dá nas mãos do comandante, o comandante lê, coloca ele na frente, ele morre na batalha. Israel perde a batalha, muitos homens morrem, e quando chega a notícia nos ouvidos de Davi, para aplacar a ira do rei, alguém diz: morreu também Urias. E aí Davi diz: então tá bom. Pecado escondido, debaixo do tapete, ninguém viu, ninguém vai falar mais nada, eliminaram-se as testemunhas, traz Batseba para dentro do palácio, e passam-se os anos, e Davi vive julgando o povo de Israel como se nada tivesse acontecido. Mas pecado não é como leite ninho, que tem data de validade. Tempo não apaga pecado. O que soluciona pecado é confissão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Passaram-se os anos, Deus falou com Natã, que era um profeta raiz, que não se vendia, porque para dar uma mensagem dessa para o rei, tinha que ser profeta raiz. E Deus diz para Natã, diz: Natã, levante-se e vá até o palácio, que eu tenho um acerto de contas com alguém muito importante. E quando Natã entra no palácio, Davi está julgando o povo, julga um, julga outro. Não, você faz isso, você tem que morrer. Natã levanta a mão e diz: tem uma palavrinha com o senhor, por favor. Davi, acostumado com a amizade que tinha com Deus, pensava: no mínimo vai ser uma profecia daquela: eu vou te abençoar e vou te levar nos quatro cantos da terra, vou te levar nas asas do vento, vou te encher com o meu espírito, serás tu usado entre as nações. Então, venha, meu filho, falar. Está aqui o microfone na sua mão, pode falar. Estou acostumado mesmo com a minha amizade com Deus, é assim, eu e Deus é assim, ó. Você acha que Deus ia repreender o homem segundo o coração dele, na frente de todo mundo? Deus não envergonha ninguém, não. É eu e Deus assim, ó, tete a tete. Pode falar. Natã pega o microfone no meio do culto e diz assim: ô Davi, deixa eu contar uma história para você. Tinha um homem em Israel, ele conta toda aquela história lá do homem que tinha só uma cordeirinha, né, uma ovelhinha lá, e chega outro, pega a ovelhinha do rapaz e mata para servir no banquete, e o cara que mata a ovelhinha tinha várias ovelhas, e conta aquela parábola toda, e a ira de Davi se acende, e ele levanta-se do trono irado e diz: este homem, ele é digno de morte, onde é que está esse homem para que a gente possa julgá-lo e matá-lo? E aí o dedo do profeta aponta no rosto de Davi e diz: este homem, Davi, és tu. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Vamos ler versículos 10, 11 e 12. Olha o que diz o texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 10, 11 e 12. Olha o que diz. Agora, pois, palavras de Deus contra Davi, através de Natã. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste
e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Davi recebe as palavras de Natã, de Deus. Não há dúvida alguma de que Davi tenha se arrependido, porque nós temos o Salmo 51, que é o salmo que Davi escreve como consequência do seu arrependimento. E lá no Salmo 51 está evidente, claro, preto no branco, que Davi se arrependeu. Não há dúvida alguma que Davi tenha se arrependido. Quando ele começa escrevendo, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, contra ti somente pequei. Não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É uma oração sincera de arrependimento, é uma oração profunda e sincera de arrependimento. E alguém pode dizer assim: poxa, se Davi aproximou-se tão sincero de Deus, com tanta sinceridade no seu coração, com certeza Deus mudaria a sentença de Davi. Mas a história não mostra isso. Deus disse a Davi: a espada não se apartará da tua casa jamais. Davi se arrepende, restaura a sua comunhão com Deus, mas a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18, diz que o filho dessa relação pecaminosa entre Davi e Batseba morreu. Deus matou a criança. Batseba engravidou, o filho morreu. Um dos filhos de Davi, chamado Amnon, ele estupra a sua própria irmã, que era filha de Davi, chamada Tamar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 1 ao versículo 14. O próprio filho de Davi, chamado Absalão, mata o seu próprio irmão Amnon. 2 Samuel capítulo 13, versículos 23 a 32. Este mesmo filho de Davi, Absalão, persegue Davi com o intuito de tomar o reinado do próprio pai. 2 Samuel 15 em diante. Este próprio filho de Davi, chamado Absalão, teve relações sexuais com as mulheres de Davi em praça pública. 2 Samuel capítulo 16, versículo 22. E por último, Absalão, ele é morto, e Davi lamenta a sua morte. Tudo isto aqui era cumprimento das palavras de Deus a Davi: a espada não se apartará da tua casa. Então o Deus da segunda chance, Ele é o Deus que perdoa, mas Ele é o Deus que nos alerta sobre as consequências de nossos pecados. É melhor não pecar do que pecar e ser restaurado. Eu vou repetir aqui. É melhor não pecar, é melhor não quebrar a aliança com Deus, é melhor não quebrar o pacto com Deus do que depois você quebrar e ser restaurado, porque as consequências dos nossos erros, elas surgirão. Deus até pode nos dar graça para suportar essas consequências e passar por elas. Nós não passaremos sozinhos, mas Deus não anula as consequências de nossas ações. Então, o Deus da segunda chance, além de ser o Deus que exige o reconhecimento do erro, Ele é o Deus que nos alerta sobre as consequências de nosso
pecado. Davi seguiu servindo a Deus, adorando a Deus, mas a casa de Davi nunca mais foi a mesma. Davi era um ótimo rei, aparentemente um péssimo pai. A família de Davi estava totalmente desestruturada. Seus filhos se levantaram contra ele mesmo e a casa dele virou uma total bagunça. Tudo isso porque ele não pensou nas consequências de uma tarde. Tudo isso porque ele talvez tenha pensado no seu coração: eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus, então eu tenho um cartão, um free pass para pecar. Deus não vai se importar se eu der só uma pecadinha, só uma. Se eu quebrar a aliança com Ele só uma vez, rapidinho, Deus não vai se importar. Afinal de contas, eu tenho tantas promessas de Deus, eu tenho tantos momentos maravilhosos que eu vivi com Deus nessa caminhada de 20, 30 anos de crente. Tudo indica que Davi tenha se acostumado com a presença de Deus. E há um grande perigo quando nós nos acostumamos com a presença de Deus. Irmãos, jamais se acostume com a presença de Deus. Porque quando nós nos acostumamos com a presença de Deus, a tendência é perdermos o temor e o respeito e tratarmos Deus como se Deus fosse apenas o nosso amigo e nos esquecemos que, além de ser pai e amigo, Ele é Senhor de nossas vidas. Então Deus diz a Moisés: você vai subir o monte de novo, você vai lavrar as 2 pedras, você vai escutar tudo o que eu disse para você na primeira vez novamente. E por fim, o Deus da segunda chance é o Deus que exige restituição. Olha o que diz aí no versículo 1 de Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 pedras de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. De quem eram as primeiras tábuas que Moisés quebrou? De quem eram? De Deus. Quem lavrou as pedras? Deus. Quem escreveu nelas? De quem eram as tábuas? Moisés quebrou as tábuas de Deus. Diz a Moisés: agora você vai fazer restituição às tábuas que você quebrou. As tábuas eram minhas, Moisés. Você quebrou as minhas tábuas, agora você se vira para lavrar outras tábuas e devolver para mim as tábuas que eram minhas. Então, no processo de segunda chance, a gente reconhece o pecado, a gente reconhece o erro, a gente aceita as consequências, mas não fica só aí, a gente tem que fazer restituição. Não foi isso, ou não é essa a lição que nós aprendemos quando lemos a história de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, publicano, um homem totalmente corrupto, que era uma raça terrível, odiada pelos judeus, porque ele era judeu e ele cobrava impostos altíssimos do seu próprio povo, trabalhava para o governo romano, cobrando impostos altíssimos, e o lucro que ele obtinha desses impostos altíssimos que ele cobrava. Totalmente corrupto. Um dia Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando. E ele subiu em uma árvore, porque ele era de pequena estatura, subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus, quando olhou para Zaqueu, disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém comer em tua casa. Jesus vai comer na casa de Zaqueu. E em Lucas capítulo 19, versículo 8, depois de ouvir Jesus na sua casa, Zaqueu diz as seguintes palavras: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu está dizendo: Senhor, este encontro que eu tive contigo mudou a minha vida. Eu reconheço o meu pecado, eu aceito as consequências dos meus erros, mas eu vou fazer restituição a quem eu
ofendi. Nós temos que aprender que o processo de segunda chance, ele não apenas envolve o reconhecimento do erro e a aceitação das consequências, mas eu tenho que restituir a quem eu ofendi aquilo que eu defraudei. Você tem um casamento, os casais estão brigando, estão brigados, reconhecem o erro um para o outro, aceitam as consequências, mas tem que haver restituição. Faz parte do processo de arrependimento, faz parte do processo de restauração, até porque mesmo o texto de Provérbios diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus diz a Moisés: você vai me devolver as tábuas que você quebrou, porque as tábuas eram minhas. Você não tinha o direito de quebrar aquilo que não era seu, Moisés. Você não tinha o direito de quebrar aquilo que não era seu. Eram minhas tábuas e eu quero elas de volta. Fique de pé comigo nesta manhã. Que nesta manhã, diante de Deus, nós possamos reconhecer os nossos erros, sem justificá-los, sem colocar diante de Deus o mais. Senhor, eu pequei porque o Senhor sabe que a carne é fraca. Fortalece essa carne, irmão. Come cuscuz para a carne ficar forte. Para de usar essa desculpa de que a carne é fraca. 20 anos de crente, já está na época da carne estar forte, irmão. É tempo suficiente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não justifique-se diante de Deus. Apresente-se diante de Deus e diga: Senhor, eu pequei. Eu sou um pecador descarado, eu pequei. E tem mais, Senhor. Não é a primeira vez que eu cometo esse pecado, é a segunda. Ou a terceira. É o pecado que sempre vem me atormentando durante a minha caminhada cristã. É o mesmo pecado que eu caio, eu pequei novamente, eu preciso de forças para vencer este pecado, eu quero vencer este pecado, me dá forças para vencer este pecado. Não tenha pecado de estimação. Não bote o pecado numa coleirinha e saia andando com ele, com um pecadinho de estimação. Não tenha pecado de estimação. Confesse o seu pecado diante de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não coloque debaixo do tapete. Não pense que você fez e Deus não viu. Cuidado, olhinho no que vê. É teologia pura na classe das crianças. As musiquinhas, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. Pois o quê? Pois o Salvador Jesus está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Ainda que não tenha ninguém ao seu lado, lembre-se que tem um olho gigante olhando de cima para baixo. E esse olho é o olho de Deus. O olho de Deus vê todas as coisas. Mas não tem ninguém viu, ninguém vai saber, Deus vai ficar sabendo. E Deus vai chamar para o acerto de conta. Pode ser que Deus não chame da primeira vez, pode ser que Deus não chame da segunda vez, pode ser que Deus não chame da terceira vez, mas vai chegar um dia em que Deus vai chamar para a prestação de contas. Pode ser até que você não veja o chamamento de Deus da prestação de contas aqui nesta vida, mas no juízo final Deus vai acertar a conta com todos aqueles que pecaram e não confessaram os seus pecados diante de Deus. E lá vai ser tarde demais. Então é melhor confessar aqui e agora e ser sincero diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador. Reconheça os seus erros diante de Deus. E não pense que porque você reconheceu os seus erros diante de Deus, Deus vai passar a borracha sobre as consequências dos seus pecados. Você foi homem para pecar? Seja homem para assumir as consequências dos seus erros. Deus te dará graça, Deus te dará força, você não passará pelas consequências sozinho ou sozinha, mas as consequências terão que vir. Como Deus fez com Davi, Deus também faz conosco. Deus não tem filho predileto,
Deus não tem igreja predileta. Deus nos trata por igual. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, é uma medida só. Então, aceite as consequências do seu pecado e faça restituição a quem você defraudou. Vamos orar nesta manhã? Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que tu és o Deus de oportunidades, de segundas chances. E nós confessamos nesta manhã diante de ti, Senhor, os nossos pecados. Confessamos as nossas iniquidades. Reconhecemos os nossos erros. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que nos dê graça para suportarmos as consequências daquilo que plantamos. Senhor, fica conosco, não nos deixe passar por essas consequências sozinhos, que a tua graça esteja conosco, que o teu bálsamo, Senhor, esteja sobre nós, que o Senhor nos dê força e sabedoria para suportarmos, Senhor, as consequências daquilo que nós plantamos. E nos dá, Senhor, nesta manhã condições para restituirmos a quem defraudamos, para devolver aquilo que roubamos, para entregar novamente, Senhor, aquilo que não era nosso e que nós quebramos. Senhor, nós queremos a tua presença conosco. Mais uma vez te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Messias.